Abacuque no capítulo 3, versículos 17 e 19 diz assim: Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e Ele fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Bem, nós estamos aqui diante de um lindo hino de louvor e adoração, feito pelo profeta Abacuque. Ele que viveu ali nos últimos momentos do Reino do Sul, o Reino de Judá, antes de serem levados cativos pela Babilônia, pelos caldeus. Então, assim, quem lê esse texto, esse hino, não imagina como que estava o coração do profeta. Quando nós vemos aqui os primeiros capítulos, nós podemos ver que a postura de Abacuque era totalmente diferente desse momento em que ele compõe esse hino. E por quê? Aqui nós vemos que Abacuque ele estava desconfiado de Deus. Porque o contexto que Abacuque vivia era de uma crise, sobretudo espiritual. Era um contexto de apostasia, de abandono da fé do seu povo ao seu Deus, de muita violência, de ameaças do reino da Babilônia e também de muita injustiça social. Então, assim, Abacuque ele estava naquela fase que também acontece conosco em alguns momentos da nossa vida, quando queremos saber por que o ímpio sobressai em relação ao justo. Por que eles oprimem tanto aqueles que se esforçam em viver uma vida correta diante de Deus. Então, Abacuque, ele começa a apresentar ali seus questionamentos ao Senhor. Ele fica querendo saber por que Deus ele usa o ímpio como instrumento de castigo ao seu povo. Como que Deus ele é bom diante assim do mundo tão perverso e cruel? Ele começa a questionar a bondade de Deus. Mesmo assim, ele não cai em apostasia. Ele está ali querendo saber os porquês. Até que ele tem um encontro com a glória de Deus. Ele começa a ver Deus, ele rompe ali o silêncio. Ele ouve o profeta e depois ele rompe o seu silêncio. E Abacuque, ele vê que Deus, ele começa a se movimentar na sua glória, ele vê a majestade de Deus, então ele recolhe a sua insignificância, todos aqueles questionamentos, e ele reconhece que Deus, ele não erra, ele sabe o que está fazendo, ele tem o seu tempo, ele tem os seus desígnios, os seus propósitos, a sua maneira de agir. E quando ele vê a glória de Deus, a sua postura muda. E aqui nós vemos, no versículo 4, e o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Ele começa a ver a glória de Deus. Ele começa a ver que Deus, ele continua no seu alto e sublime trono. E nesse momento, nós, através desse exemplo aqui de Abacuque, que aconteceu com ele, a urgência que nós temos em olhar para a glória de Deus, para a santidade de Deus, para os atributos de Deus, através da sua palavra. Ainda que Deus não se revele da mesma forma ali, como ele se revelou ao profeta, nós temos a Bíblia, nós temos a palavra de Deus. E essa palavra revela quem ele é. Então, Abacuque, ele estava nesse momento em que ele precisou dessa experiência com o Senhor, essa mudança de postura em relação à sua fé.
em relação às expectativas que ele tinha para ele, para o seu povo, sobre as promessas que Deus havia feito aos seus antepassados. Então, aqui nós vemos que Deus, ele começa a se movimentar na sua glória e vir em direção à terra. Quando isso acontece, nuvens, fogo, trovões, raios, relâmpagos, terremotos acontecem. Deus começa a manifestar o seu poder e a natureza começa a sentir. A obra das mãos de Deus começa a sentir o poder de Deus. Então aqui ele fala que as nações começam a ficar apavoradas, inclusive ele. Quando Deus ele começa a se movimentar. Então aqui no versículo 6 ele fala assim: parou e mediu a terra, Deus. Olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados, e os outeiros eternos se encurvaram. O andar eterno é seu. Então ele vê que Deus ele vem em direção à humanidade para julgar toda a perversidade, toda a maldade. E também para despertar o seu povo, porque está andando contra a sua vontade. E aqui Abacuque, ele vê, né? Ele viu as tendas de Cusã em aflição, as cortinas de Midian tremiam. E ele começa a perguntar: Senhor, acaso é contra os rios que estás irado? Contra os ribeiros foi a tua ira, ou contra o mar foi o teu furor, para que andasses montado sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação? Então ele começa a transferir, né, aquela ira de Deus Todo-Poderoso à natureza, né? Só que na verdade a ira de Deus é sobre a humanidade, mas Deus ele toca na natureza para ver esse despertamento nos homens, para que temam, e principalmente para expor os ídolos das nações, porque eles nada podem fazer quando ele vem ao encontro da terra, e toda a terra é abalada, né? Então aqui nós vemos que Deus, para confrontar o ser humano, ele faz com que a natureza seja abalada. E nós vemos a confirmação dessa palavra em Apocalipse, nos capítulos 8 a 11, quando Deus emite as suas trombetas, né, no tempo do fim, sobre a terra. E ali Deus começa a castigar a natureza em que o homem escolheu até adorar em lugar de Deus, para causar esse despertamento na humanidade, para que os homens se arrependam, porque Deus ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrependa. E também para causar um despertamento ao seu povo. As trombetas, elas falam da resposta às orações da igreja. O povo que persegue a igreja, então Deus emite os seus alertas, os seus juízos parciais, para que possa causar esse espanto no mundo e saberem que Deus ele está vindo ao encontro dos ímpios, dos maus, né? Então aqui, quando Abacuque ele tem essa visão da glória de Deus, a postura dele muda completamente. E ele escolhe adorar o Senhor. No meio do caos, ele vê que Deus ele não erra. Então, por isso, a alma dele precisa descansar no Senhor, confiar nas suas promessas. E ele obriga a sua alma a confiar em Deus. E ele faz esse lindo hino de adoração ao Senhor, dizendo que Deus ele é poderoso para fazê-lo andar acima das tribulações, acima do medo, acima do pavor, acima dessas obras da maldade, desse caos mundial, desse abalo, desse tempo de escuridão que pode acontecer no mundo.
Então, ele diz, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então, Abacuque faz aquilo que o profeta, que o apóstolo, né, Paulo, ele falou em suas cartas, aquilo que o escritor de Hebreus também disse, que o justo viverá da fé. Então, Abacuque aqui nos faz esse convite a andarmos, a vivermos pela fé, diante das más notícias, diante das circunstâncias mais adversas. Vamos andar pela fé, viver pela fé. Deus, ele tem os seus desígnios, os seus propósitos. Quando ele vem em direção à terra, ele não vem só para castigar o ímpio, mas ele vem também para trazer um confronto ao seu povo, que muitas vezes vive o sono da indolência e não consegue enxergar as coisas que estão acontecendo ao seu redor, né? E aqui nós podemos ver que ainda que todos esses males aconteçam, né? Nós podemos nos alegrar no Senhor, exultar no Deus da nossa salvação, porque Ele tem nos feito promessas. E Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Né? Aqui ele diz, Jeová o Senhor é a minha força. Ele encontra no Senhor a força que ele precisa para viver todas as lutas de cada dia. Amém? Então eu deixo com você essa palavra que ela vem para despertar, mas também para motivar a não nos desesperarmos, né? A confiarmos no Senhor, que Ele tem o seu tempo e também com Ele tem o seu escape a todos aqueles que se mantêm fiéis ao Senhor. Amém? Amém.